Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move, em sua terceira temporada. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e UniFM 107.9. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica, equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Hoje o nosso convidado é o professor Luiz Estevam de Oliveira Fernandes. O professor Luiz Estevam é doutor em História Cultural pela Universidade Estadual de Campinas, professor de História da América na Universidade Estadual de Campinas. Atua principalmente em História da América e História Atlântica, nos seguintes temas: epistemologia da crônica, historiografia e religião na primeira modernidade. Membro do grupo de pesquisa História da América da Unicamp. Professor Luiz Estevam, seja muito bem-vindo ao T-Move. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, Maria Aparecida. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. Professor, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa. E ninguém escapa e é a mais difícil, com toda certeza. Professor Luiz, o que te move? Puxa, essa é uma pergunta difícil mesmo, né? Ela tem um fundo aí que é a busca de sentido que todos nós temos que ter um pouco para nossas vidas, né? Sim. Eu diria que para você que profissionalmente, sem dúvida, o que me move é dar aulas. Eu sou, antes de tudo, um professor, assim que eu me identifico, assim. Quando começo o semestre, eu sou desses, eu tenho 20 e poucos anos de janela como professor, mas toda vez vem um friozinho na barriga e é uma delícia preparar um curso, depois interagir com os alunos, é sempre uma coisa nova porque é uma relação. Uhum. E aí você não sabe o que vem do outro lado. Acho que isso me move muito. E adoro ler, adoro escrever. Acho que essas são as coisas que me movem profissionalmente. Pessoalmente, sem sombra de dúvida, minhas filhas. Eu acho que quando a gente não é pai, não estou dizendo que a gente tenha que ser pai, não é um destino, mas uma vez que você é inacreditável como isso te dá um sentido, né? Você começa a pensar e fazer as coisas em função das crianças, né? Assim, e por uma alegria que isso te traz. Acho que isso me move, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Professor, e quem é o Luiz Estevam que não está no Lattes? Essa é mais fácil de responder, porque de fato eu tenho uma persona fora do Lattes. Quem me conhece minimamente, assim, não precisa ter intimidade, sabe que Luiz Estevam é o nome que está ali na capa do livro, é o nome que está num trabalho, é o nome que está num artigo. Mas todo mundo me chama por Duda, que é um apelido que eu tenho desde a minha infância. E nem meus pais me chamam de Luiz Estevam. Então, para além do Lattes, eu sou o Duda, que é um sujeito que gosta de andar de bicicleta, que adora música, que tem, enfim, uma série de hobbies e tal. Que se combina bem com o do Lattes, né? Ele gosta do rapaz do Lattes, mas também sabe que o rapaz do Lattes precisa
de final de semana, precisa descansar um pouquinho, né? Então tem o Duda para além do Lattes. Nossa, que legal. Professor, o senhor tem uma história na história, né? Uma construção de vários anos na pesquisa, na docência, na história. E por que escolheste a história? Bom, tem a resposta verdadeira e tem a outra, que seria legal para falar depois. Mas eu escolhi fazer história, eu tinha 17 anos. E estou com 45, né? Então já tem um tempinho que eu escolhi. E quando a gente escolhe com 17 anos o que quer fazer da vida, certamente a gente escolhe a partir das circunstâncias que a gente tinha ali na época. Pra você ter uma ideia, Maria Aparecida, eu até os 45 do segundo tempo ali do ensino médio, né, naquela época colegial, eu achava que eu ia fazer direito. Eu achava que eu ia seguir carreira, assim. Minha mãe tinha me convencido de que eu seria um bom jurista, porque eu argumento bem, eu já era um moleque que gostava de humanas e tal. E aí eu tive uma sorte, eu tive um primo que passou no vestibular de meio de ano, mais velho do que eu, no curso de Direito. Hoje é um tremendo de um advogado, um sujeito excelente. E eu fui na casa dele para dar aquela olhada, ver o que ele está estudando ali, né? E aí ele me mostrou os textos do primeiro semestre dele, e eu fui vendo aquela coisa. E a única coisa que realmente meu coração bateu um pouco mais forte foi quando eu li o Maquiavel. Assim, ele estava lendo o Príncipe, para alguma disciplina, não sei o que era. E eu comecei a folhear aquilo, e depois eu peguei o livro na biblioteca da escola e fiquei encantado. Eu falei, puxa, não adianta, né? Eu gosto de coisa que cheira bolor. E aí fui conversar com professores e eles falaram, olha, talvez seja história. Então fui parar na história meio que por acaso, assim, faltando 2 meses para a inscrição no vestibular. Entrei como todo aluno achando que ia fazer uma faculdade, fiz outra, mas o legal é que eu me apaixonei por essa outra que eu fiz, né? E aí essa é a resposta certa, a resposta que mostra que a vida da gente tem um monte de acasos, né? Não é tudo pensado. Mas depois que eu me tornei um historiador e comecei a refletir um pouco do porquê que a gente faz história, aí eu acho que foram surgindo outras camadas de significado, né? Coisas que me movem mais. Então, entender um pouco, e principalmente a ideia da desnaturalização, que eu acho que a história traz, né, Maria Aparecida? Eu acho que outras disciplinas de humanidades também o fazem isso muito bem, de mostrar como a maior parte das coisas que a gente vive no dia a dia, que as pessoas acham que são naturais, que sempre foram assim, não são super recentes, né, historicamente, e às vezes elas levam a sofrimentos, a mazelas sociais, a problemas. Então é muito interessante entender como é que essas coisas foram constituídas e ajudar a pensar. Eu tenho noção que um historiador contribui pouco, mas a gente pode contribuir para um debate muito maior, mostrando como desmontar certas lógicas, portanto, construir um mundo que possa ser socialmente mais justo, com coisas mais interessantes, com sofrimentos desnecessários sendo deixados de lado, etc, etc. Então, acho que juntou, né, o acaso com um senso que liga com a sua primeira pergunta, com o que me move, né? Então, as coisas estão todas ligadas. Nossa, que interessante, professor. Eu acredito, eu tenho formação em história, mas em pedagogia e acabei indo mais para o lado da pedagogia. E essa questão, como o senhor estava falando, foi algo que me encantou também na história. A gente entender o porquê que a gente vive dessa forma, e inclusive porquê que a gente pensa dessa forma. Eu gosto muito de uma antropóloga, a Marija Gimbutas, que ela fala, né, desde a questão do porquê que a gente vive nessa cultura tão patriarcal, né? Se a gente começa a entender como essa sociedade se organiza desde o cercamento, né, passando da sociedade matrística para patriarcal, a gente consegue entender o porquê que a gente vive nessa situação tão conflitante, tão desigual no hoje. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem nas humanidades, a gente não vai curar câncer, a gente não constrói ponte,
Então, muita gente pergunta para que servem as humanidades. As humanidades servem para a gente incomodar. Né? E o que é o incômodo? É tirar a pessoa dessa sensação de muitas certezas que elas têm sobre as coisas. Né? Então, quando você diz, por exemplo, a gente vive num mundo em que o patriarcado é muito forte, sem sombra de dúvida. Né? O machismo é algo estrutural nas sociedades, de uma maneira geral, né? Assim como outras mazelas o são. Então, quando a gente chacoalha um pouco essa certeza, isso incomoda as pessoas que, de alguma forma, são beneficiadas por esse privilégio. E mesmo as pessoas que não são, mas que acham que o mundo tem que ser sempre assim. Aí, quando você mostra que, olha, se eu recuar algumas décadas, não era bem assim. Se eu recuar séculos, então, realmente não era. Ou era parecido em algumas coisas, mas olha como era diferente ali nas suas bases. Você vai percebendo que, na verdade, os arranjos de sociedades humanas são múltiplos e o tempo todo não tem um certo ou um errado. Mas a gente há de convir que esse arranjo que a gente tem hoje não beneficia todo mundo. Então, por uma lógica de cidadania que a gente tem hoje também, de que todo mundo deveria ter chances iguais, e que sentido tem um mundo feito apenas para homens, né? No qual, e você sabe disso, em qualquer ambiente de trabalho, você tem uma... Isso não sou eu que estou falando, você pode ver pelo IBGE, homens ganham mais cumprindo a mesma função, embora a lei já diga que não pode ser assim, na prática ainda é. Mas você percebe que é uma construção histórica. E, portanto, se é uma construção, você pode entender os andaimes dessa construção, os tijolos, como é que eles foram colocados, e aí tem que ter alguma vontade política para que você consiga rearranjar esses tijolos e fazer uma nova construção. Né? Isso assusta. Tem muita gente que assusta. Eu falei, a humanidade, volto à minha fala inicial, as humanidades têm a função de incomodar a sociedade. A história, em especial, de lembrar as pessoas aquilo que elas querem se esquecer, na verdade. E por isso que a gente, como grilo falante, aparentemente não tem nenhuma função, mas tem uma função muito dura. Pode reparar que quando você tem governos mais autoritários, tanto para a esquerda quanto para a direita, mundo afora, isso é uma tecnologia de poder, não tem a ver com mera ideologia. Uma das primeiras coisas que se ataca é o currículo de história. Muito próximo disso é o currículo de biologia nas escolas, né? Como se fosse ali o nó no qual as sociedades parecem ser amarradas. Então, se eu contar a história de um jeito que não assuste ninguém, eu mantenho as coisas como elas são, mantenho o status quo das coisas como elas estão. É isso. Professor, e será que é por essa questão de incomodar que as ciências, que as humanidades acabam sendo desvalorizadas ou colocando numa condição como se não fosse ciência, como... Sabe, essa desvalorização que as humanidades sofrem tem a ver com esse dedo na ferida? Eu acho que tem a ver com o como se financia a ciência de uma forma geral. Né? Assim, e aí eu não acho que as humanidades em particular, as humanidades, as artes, tem vários campos que sofrem com menos financiamento ou quase nenhum. E se tiver que cortar a verba, normalmente cortam na gente primeiro que nas outras. Mas tem a ver com uma ideia de que a ciência precisa ter um fim claro. Né? Então, se você for trabalhar com petróleo, e o petróleo interessa, ou se você for trabalhar com energias renováveis, isso interessa. Então, essa ideia da utilidade da pesquisa, ou se você for curar doenças que não têm cura, procurar vacinas, procurar tratamento para vírus, claro que isso, você há de convir comigo, precisa de financiamento grande, porque isso tem a ver diretamente com o dia a dia das pessoas e com uma melhoria da sociedade, mas também gera lucro. Né? É um tipo de conhecimento que, quando cai, por exemplo, numa patente de remédio, numa patente de energia, isso vai gerar muito dinheiro de volta para a sociedade. Nós não geramos, no geral. Né? Ou, de forma geral, a nossa produção é mais lenta. Então, se você pega um currículo... Isso não estou fazendo crítica, é só uma constatação. Pega um currículo de um colega das exatas ou das biológicas e eles publicam muito mais. Porque normalmente tem uma ideia de publicar com 10 autores, eles fazem pesquisas em rede, todo mundo assina aquele artigo, é um paper de alguma coisa em desenvolvimento, já se publica. A gente faz isso menos
nas humanidades. A gente normalmente tem uma coisa mais monástica, a gente fica ali sozinho, pesquisando, e aí é lento, você demora para construir um argumento, pensa, e quando vai parar numa revista, então a gente publica 2, 3 textos num ano, 4 num ano produtivo, né? Então, isso tudo, obviamente, para quem gere ciência, eles olham para isso e pensam, puxa, não dá para comparar, então eu vou dar menos dinheiro aqui. Né? Então, é assim que eu entendo. Tem a ver com essa noção antes do que para que serve a produção em ciência, e a gente parece não servir para coisas cujo retorno é tão imediato assim. Paciência. Né? temos que lutar para virar esse quadro sempre. A gente tem que ser o chato que buzina. Como diria Cazuza, raspas e restos nos interessam, né? Então, pode mandar. Professor, em seu livro Preconceito, uma História, de 2023, que o senhor escreve com o professor Leandro Carnal, e vocês, no início da obra, falam sobre as raízes do preconceito. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que é um assunto assim, importantíssimo. Esse livro foi fruto de alguns anos de pesquisa e escrita, que enfrentou pandemia ali no meio. Né? O projeto do livro nasce quando da eleição de 2017, que gera o governo que começou em 2018, em que parecia a mim e ao Leandro que ser preconceituoso, algo que sempre aconteceu no Brasil, e não mudou agora, mas aparentemente parecia que havia um orgulho. Né? Quanto mais preconceituoso eu sou, mais premiado eu sou politicamente, ou socialmente, economicamente. Você tem uma competição de quem dizia mais absurdos ou cometia mais absurdos. Insisto, não se inventou a roda do preconceito ali, e não é que a coisa está maravilhosa hoje, mas ali aquilo nos afetou particularmente. E nós tivemos essa ideia de fazer esse texto, só que nem eu nem o Leandro éramos especialistas no assunto. Então a gente foi conversar com muita gente que era especialista, leu o que a gente conseguiu, e veja, não é um livro que seja sobre o combate ao preconceito. Como a gente descreve nessa introdução, não é um livro sobre o nosso lado luz como humanidade, mas sobre o nosso lado sombra. É sobre como nós podemos ser preconceituosos. E aí, qual é a raiz do preconceito? Para quem é de humanidades, vai incomodar o que eu vou falar agora, mas existem mecanismos biológicos, aparentemente, na ideia do preconceito, que tem a ver com a evolução da nossa espécie. Então, quando você sai do campo das humanidades e vai ler no campo da biologia um pouco sobre a nossa formação como espécie, você descobre que a nossa espécie, lá pelas tantas, no início, milhares de anos atrás, nós éramos muito poucos, vivíamos em grupos muito pequenos. Então, eu conheci a Maria Aparecida, que me conhecia, que conhecia essas 10 pessoas que estão conosco aqui, 25 pessoas que estão conosco. Nós não conhecemos aquela pessoa que se veste de outro jeito, que tem outros cheiros, que aparentemente tem outros costumes. Então, você podia andar, imagina que é difícil pensar isso hoje, mas se a gente voltar milhares de anos no tempo, você podia andar dias e dias pelo planeta e não encontrar mais ninguém, nenhum outro grupo humano. Éramos poucos. Então, quando você encontra, pode ser um perigo. Né? Pode ser um perigo. E isso desenvolve um mecanismo de reação, de defesa diante daquilo que não é o meu grupo. Isso, repare, presta atenção, porque senão alguém vai dizer que eu estou justificando o preconceito. Não estou. Estou dizendo que a gente reage àquilo que não é o que nós estamos acostumados no dia a dia. E isso pode ter sido um benefício de sobrevivência para a nossa espécie. Afinal de contas, a gente não corre muito, a gente não tem dentes particularmente grandes, não tem garra, não tem nada. Então, a partir desse mecanismo de reação, né, que faz com que você, por exemplo, diante de um cheiro ruim num alimento, o rejeite, né, quer dizer, então, isso aqui é perigo, talvez você dirigisse isso para outros seres humanos. Só que aí vem o outro lado da história. Talvez nós sejamos uma das poucas espécies, se não a única no mundo, são raras as espécies que têm isso comprovadamente, e a gente em larga escala, que não é biologia pura. Nós inventamos um treco chamado cultura. Tem outros animais que também têm essa capacidade, mas a gente faz isso como base, talvez como uma das características humanas.
A gente não nasce pronto, a gente se torna humano ao longo da vida. Alguém nos ensina a falar, nos ensina. Nós temos poucos instintos. Então, ao mesmo tempo, ao longo da vida, você vai reforçando esse mecanismo com coisas que nos vão sendo ditas. Por exemplo, ninguém nasceu machista ou patriarcal. Mas em algum momento alguém me falou, e normalmente é dentro da família, na escola, em várias instituições, que ser homem é ser assim, 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 o papel do homem é assado, assado, assado. Nenhuma criança sai do ventre da mãe falando isso. Obrigado, doutor, o parto foi maravilhoso, o senhor... Imagina, não faz sentido, né? Então a gente vai aprendendo ao longo da vida a ser humano, e nessa aprendizagem a gente vai tendo reforços positivos. Essa é a raiz do preconceito. Então eu junto um estranhamento com uma falta de reflexão. O preconceito é sempre algo irrefletido num primeiro momento. Num primeiro momento. Agora, se eu transformá-lo em política pública, é porque eu refleti bastante sobre ele e aí eu gostei do que ele me trouxe. E aqui ele deixa de ser meramente preconceito para ser uma prática discriminatória. Repara que ele dá um salto. E aí, quando ele se torna uma prática discriminatória, aceita que um grupo lucra ou tem vantagens com isso, nós estamos falando de uma outra categoria, né? Nós estamos falando de uma coisa mais perversa, de uma lógica acima da lógica do preconceito. O preconceito pode ser desmontado com educação, com conversa, com exposição ao contraditório, com o convívio com aquele que é diferente, com uma série de coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, se ele não for desmontado e se tornar preconceito, é preciso ter lei. É preciso ter limite. É preciso que as pessoas sejam enquadradas por comportamentos que façam mal a outros grupos. Então, a raiz do preconceito é aí, né? Nessa irreflexão um pouco basal que todos nós temos em relação àquilo que a gente não conhece. Nossa, professor, que interessante isso. Essa questão da biologia e da cultura, às vezes as pessoas separam como se nós fôssemos apenas um ser biológico ou que fôssemos apenas um ser cultural. Eu sempre falo assim aqui, essa questão que somos seres biológicos culturais que não tem como dissociar, nenhum é mais importante do que o outro. E eu sempre dou um exemplo assim, ó. Por exemplo, uma pessoa no mosteiro. Se a gente olha uma pessoa que vive no mosteiro, por exemplo, pode ser em qualquer comunidade assim, ó. Depois de muito tempo, e a gente vê várias pessoas que vivem naquela comunidade, a gente começa a perceber que aquelas pessoas se parecem, falam do mesmo jeito, têm a mesma postura, se parecem. Ou seja, o viver naquele lugar, todos juntos, separado do resto, aquela cultura acaba mudando a biologia daquela pessoa, né? Ou porque elas são inseparáveis, a cultura e a biologia. Outra questão... Esse é um debate antigo, né? Que é um debate que em inglês eles chamam de nature versus nurture. Traduzindo, seria algo como natureza versus criação. Né? A criação no sentido daquilo que a gente vai sendo ao longo da vida, né? Não de criado no sentido de criador, algo de divino. E ele não tem uma resposta aparente, né? Tem um debate. Mas certamente nós não somos só uma coisa ou só outra. Isso embora tenha gente muito boa que defenda os dois extremos. Né? Aqueles que vão dizer a gente é só biologia, vão entrar num debate dizendo, olha, o nosso cérebro decide coisas antes da gente ter consciência de que ele decidiu, e tudo isso é verdade, isso é comprovável. Então nós somos muito dependentes de um cérebro primitivo, né? Um cérebro que tem 200 mil anos e de lá para cá evoluiu muito pouco ou não evoluiu. Né? Então a gente tem um hardware antigo e fica rodando softwares novos, então tem hora que funde um pouco a cabeça. Mas tem gente que vai... E isso me parece exagerado. Porque eu concordo contigo que o hábito faz o monge, que é o que você falou, tem até um ditado. Claro que, para quem vê de longe, os monges parecem iguais, falam igual. Mas lá dentro da comunidade, eles sabem quem é quem, fulano que...
porque essa mistura está lá dentro do mosteiro também. Sim. Agora, para quem advoga do outro lado, nós somos só cultura, também parece esquecer que a gente nasce, a gente morre, né, que a gente tem fome, que a gente tem necessidades muito basais. Que a gente tem um processo autopoético né, que a nossa autoformação. Então, e que isso dialoga com aspectos biológicos. Se nós fôssemos só cultura, a gente não dependeria em nada. Eu me lembro, tem um pensador do século XVI que eu adoro ler, o chamado Montaigne, e o Montaigne sempre dizia que ele tinha pedra no rim, então ele sofria muito com isso. E aí, quando ele está refletindo sobre a morte, lá pelas tantas, ele fala isso, que ele sempre teve medo de morrer. Até que ele entende que, lendo Lucrécio, lendo outros pensadores da antiguidade, ele pensa, mas morrer não faz parte da vida. Né? Então, que na verdade, quando eu morrer, eu já não estou vivo. Então, o que eu tenho medo é de sofrer. Mas todo esse raciocínio que ele faz, que é muito bonito, a gente concordando com ele ou não, mostra quão biológicos, né? A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de sofrer, e esse tipo de coisa é porque nós temos um corpo que sofre, né? Um corpo que envelhece, que adoece, que morre, né? Que vai trazendo limitações com o tempo. Então, esse tipo de coisa mostra que não dá para jogar fora dados da biologia. Agora, como a gente concebe velhice? Como concebe doença? Voltamos para o campo da cultura. Isso é fascinante, isso não tem fim, né? Mas é uma delícia de pensar essas coisas. Eu também gosto muito. Professor, nessa mesma obra, Preconceito, uma História, vocês falam na cultura da generalização. Por exemplo, mulheres são isso, homens são aquilo, negros são assim, indígenas são assado, e por aí vai as generalizações, né? Colocar tudo dentro de uma caixinha. Entre aspas, a generalização seduz quem se sente pouco à vontade com o real e busca um nicho onde descansar sua angústia. Como podemos romper com essa cultura que coloca todos dentro de uma caixa, rotulando, aprisionando e alienando? Olha, um pouco, como eu falei, é inevitável. Nós fazemos isso. O que talvez fosse necessário seria criar, de novo, eu acho que a educação é uma saída para essas coisas, ela não resolve tudo, mas ela é uma ferramenta fundamental. Que nós instilássemos nas crianças, nos adolescentes e até na vida adulta, e que isso tem um papel do poder público nas escolas particulares, mas também nas empresas. Devia ser cultura corporativa. Né? Eu acho que criar a ideia de que eu tenho que refletir cada vez que eu crio um selo, né? Uma caixinha. E aí, por exemplo, mulheres são todas assim. Cada vez que eu me pego falando uma coisa como essa, deveria acender uma luz amarela dentro do meu cérebro para dizer assim, e aí tem uma frase em latim, que é curta, 2 palavras, que é cui bono. Ou seja, quem é que se beneficia? Se a gente tiver essa luzinha na cabeça, então eu digo assim, olha, todas as mulheres são assim, viu, Maria Aparecida? E o que eu tô, na verdade, o que eu estou pensando? Quer dizer, quem está se beneficiando com essa frase? O que eu estou ganhando ao dizer isso? Quem está ganhando o quê? Isso já ajuda a desnaturalizar uma frase como essa, porque basta olhar para o lado com um pouco mais de clareza e você percebe que as mulheres não são iguais. Nem de longe são iguais. Né? Tem desafios parecidos do ponto de vista social, mas, de novo, se a gente for combinando as casinhas, uma mulher branca de elite com uma mulher negra da periferia, uma mulher homossexual, uma mulher trans, enfim, não existe uma caixinha em que eu pudesse colocar todas as mulheres, a não ser socialmente, a não ser politicamente, quando eu penso questões como salário, etc. E tal. Mas aí você vai entender a frase como a gente postula, né? Que dizer, isso é um pensamento comodista, que tem a ver com aquela ignorância que a gente falou na pergunta anterior. Então é mais fácil responder isso. A pessoa se incomoda com a realidade, porque a realidade é sempre complexa. Ela é sempre mais complexa do que eu gostaria que ela fosse. E aí, cansa. A pessoa vai cansar. Então, uma hora ou outra, ela se cansa e vai dizer aquilo. Eu vou dar um exemplo que eu faço em sala de aula
na Unicamp, sempre fiz em sala de aula, mesmo quando dava aula em colégio, tinha uma brincadeira para acordar os alunos para essa questão da construção da identidade. Como ela é quentinha para quem o faz, mas ela é um problema para quem não faz. O que eu faço? Quando eu começo a dar aula, no curso lá de América 1, na primeira aula que eu estou discutindo com eles essa noção de identidade, a construção de identidade, só para quem está nos ouvindo, tem a ver com a palavra idem, que quer dizer o mesmo. Então, aquilo que me identifica como o mesmo em relação a outros. Né? E a alteridade, aquilo que que identifica o outro como o outro, aquele que não sou eu, que é o contrário de mim, que é parecido comigo, mas não sou eu. Então, isso a gente faz na linguagem sem querer. Aí eu começo a dar aula para eles e fico uns 5 minutos falando assim, olha, porque nós, historiadores, a gente tem uma visão assim, 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 porque a gente que estuda humanas pensa assim, assim, assado, lá, lá, lá. Então, eu vou construindo na linguagem uma identidade. A hora que eu vejo a cabeça dos alunos, para quem está só nos ouvindo, fica indo para cima e para baixo, está concordando comigo, o tempo estou feliz, tem gente sorrindo, porque somos ali uma comunidade de historiadores. Aí eu escancaro para eles isso. Olha, repararam que nos últimos minutos eu tenho só usado uma linguagem do nós, e tenho incluído todo mundo aqui? E com isso eu ganhei a turma. Olha que quentinho que é participar de um grupo. Agora, quer ver eu inverter? Imagina se eu começasse a aula falando assim, por que vocês, que não têm diploma, e ainda não entenderam, não chegaram ao Estatuto do Historiador, vai demorar mais uns 4 anos para vocês chegarem lá, ou que não têm doutorado, vocês não entendem nada, e começar a dar carteiradas, por exemplo, dizendo eu sou o dono do conhecimento, é incrível, incômodo na cara das pessoas com a mudança de linguagem, porque eu as excluí do grupo. Né? Então, esse jogo é sempre cômodo, porque para quem enuncia, eu estou no grupo sempre, né? Se eu falar que eles são historiadores, ou se eu falar que eles não são, eu sou. Então, para mim, está ótimo sempre. É isso que é o comodismo que a gente fala, né? Diante da realidade que é incômoda, eu prefiro a comodidade do rótulo, porque ela é muito mais fácil. Eu estereotipo, e aí resolvi o mundo. As mulheres são assim, os negros são assados, isso mostra que eu não sou mulher, que eu não sou negro, e que para mim está tudo bem de estereotipar os outros. Normalmente incomoda quando faz o contrário. Né? Aí eu viro para esse sujeito, homem, branco, etc., que enunciou tudo isso, e digo, olha, você é um sujeito preconceituoso. A pessoa fica incomodada. Né? Porque aí eu estereotipei a pessoa. Né? Então, esse jogo de linguagem, se a gente na escola conseguisse, nas diversas disciplinas, sempre pensar de deixar o incômodo, o grilinho falante para o resto da vida na cabeça das pessoas, talvez melhorasse. Né? Insisto, se não der com educação, vai por coerção, tem que ter lei. Infelizmente, né? Tudo tem que ter lei. Se as pessoas realmente pensassem, como o senhor disse, acendesse a luzinha amarela e até mesmo a vermelha, não precisaria ter tantas leis. Professor Luiz Estevam, nas redes sociais existe uma cultura da felicidade, tipo comercial de margarina. Pessoas felizes 24 horas por dia. O que é a felicidade e o quanto esse ideal de felicidade é danoso para a saúde? Essa felicidade de Instagram, essa felicidade de rede social, ela é um problema, na verdade. Porque você imagina, uma imaginação muito simples aqui. Se nós fôssemos felizes nesse sentido do Instagram, 24 horas por dia, 7 dias por semana, seria insuportável. Né? Como tudo na vida. Se eu fosse triste 24 horas, 7 dias por semana, seria insuportável. Se eu fosse reflexivo o tempo todo, se eu dormisse o tempo todo, quer dizer, não faz sentido algum. Mas nós vivemos numa cultura, não é de hoje isso, mas algum tempo para cá, em que essa felicidade parece demandar. Mas também o contrário, não sei se você reparou, Maria Aparecida, o sofrimento também se torna um espetáculo. Né? Então, eu tenho que mostrar na rede social que eu não passei, que deu errado, ou que o gato fugiu, e aí eu vou sofrer, mostro minha cara de sofrimento, faço um vídeo. Tudo é público, né? Quer dizer, a gente dilui a noção da intimidade e da privacidade num eterno publicizar das nossas vidas. Isso tudo, para mim, do ponto de vista pessoal, é desequilíbrio. Né? E eu acho que se há uma felicidade a ser perseguida, de novo, eu sou muito devedor de certas leituras sobre felicidade, né, que
passam ali, como eu falei, por filósofos antigos como Lucrécio, passam pelo Montaigne, passam por... Enfim, cada pessoa tem uma formação e aí vai te dar uma resposta diferente. Mas que, para mim, tem a ver com essa moderação. Né? A felicidade não é estar rindo o tempo todo, porque isso seria insuportável, estar na propaganda de margarina o tempo todo, mas você procurar uma vida que te satisfaça, né? Em que você se sinta, na maior parte do tempo, satisfeito com as coisas. E que saber que no meio disso, se você não precisa correr atrás de problema, eles batem na sua porta. Né? Então, haverá problemas, haverá dissabores, haverá dores muito grandes ao longo da vida, mas que isso é necessário para que também a gente saiba valorizar os momentos em que essas dores não estão, ou que a gente consegue esquecê-las minimamente. E a segunda coisa é entender que tem uma condição humana, nós somos sozinhos. A gente nasce sozinho, morre sozinho e vive sozinho. Isso que nós dois estamos fazendo aqui, quem está nos ouvindo está fazendo, é uma forma de esquecer que a gente é sozinho. Né? E isso é uma delícia, porque a solidão pode ser muito boa, né? Tem gente que fala em solitude para diferenciar de solidão, mas não vamos entrar em minudência, a questão toda é estar sozinho, às vezes é muito bom para escrever um texto, para ler, é uma delícia não ter ninguém, porque também, senão, como é que eu vou ler com aquelas pessoas falando na minha cabeça, ou se eu estivesse rindo o tempo inteiro, para assistir um filme legal, tá ali prestando atenção no filme. Mas tem hora que é uma delícia estar com outras pessoas, escutando as histórias dessas pessoas, me distraindo dessa minha solidão, né? Dessa angústia que vem da solidão. Então, quando a gente tem noção dessas coisas, a vida pode alcançar certos níveis de satisfação. Isso em nível pessoal. Mas eu acho que tem uma virada, que as pessoas falam muito pouco quando falam sobre isso, que é o lado social da felicidade. É muito difícil estar feliz passando fome. Né? É muito difícil estar feliz em situações de insegurança física. Né? Em que se eu sair à rua, eu tenho medo de tomar um tiro. Ou que eu vivo em um lugar em que eu não posso confiar nem na polícia, nem no ladrão. Brincando com os estereótipos aqui da coisa. Mas, então, existem certas seguranças sociais que, na minha cabeça, são condicionantes de uma vida capaz de ser mais plena, mais satisfatória, e que, portanto, comporte momentos de felicidade. Né? E acho que a gente, no Brasil, está longe de assegurar isso para a maior parte dos brasileiros. Né? Curiosamente, quando você lê pesquisas sobre felicidade, você descobre que a sociedade brasileira, por exemplo, não é feliz. Existem sociedades muito mais felizes, a partir de parâmetros para isso, né, do que a nossa. Porque é óbvio, a gente vive com insegurança. A gente não tem certas liberdades, a gente tem insegurança, desde segurança material até tantas outras. E aí isso dificulta, não significa que eu não consiga encontrar momentos de felicidade no dia a dia. Mas como essa ideia de felicidade que eu falei mais basal, felicidade como satisfação, isso é complicado. Né? Isso ainda é um privilégio no nosso país. É uma pena, mas eu acho que é por aí que a gente deveria pensar noções de felicidade. Professor, e o que tem a ver a liberdade com a felicidade? Então, aqui tem um raciocínio que também não é original, né, mas que é devedor tem muita nota de rodapé no que eu vou falar aqui, que tem a ver com o que eu encaro como liberdade. Né? Então, de novo, eu volto à questão da segurança. Segurança e liberdade são dois polos de uma contradição no qual a maneira pela qual a gente constituiu a sociedade no mundo atual tem que ficar flutuando. Então, vamos pensar, quanto mais seguro eu me sinto, menos livre eu sou. Porque aí, se for pensar nos dias de hoje, a pessoa, para se sentir segura, a gente costuma dar soluções privadas para problemas públicos. Nós que somos de classe média ou quem é para cima. Então, eu me sinto inseguro na cidade, eu vou andar não é o meu caso, mas quem tem mais dinheiro do que eu, vai blindar o carro, vai contratar um segurança, ou vai morar num condomínio fechado, né? Então a pessoa vai se encastelando para se sentir segura. Isso, obviamente, não é livre. Livre é você poder andar pela sua cidade e entender o seu concidadão como alguém que você pode confiar. Né? E as cidades, antigamente, tinham muros, porque o problema estava do lado de fora e não do lado de dentro. Hoje o muro está na casa das pessoas, porque a gente parece desconfiar de quem está
do nosso vizinho na cidade. Então, analisar essas mudanças nas cidades, do ponto de vista histórico, já mostra como o medo vai se encastelando. Por outro lado, se eu for muito livre, então eu vou ignorar tudo isso. Eu vou morar na rua no sentido, numa casa da rua, eu vou me expor, vou sair de casa às 2 da manhã, vou andar em beco escuro porque eu quero ser livre. Você corre o risco, você vai se sentir mais inseguro. Isso quer dizer que algo vai acontecer com você, mas você está aumentando a chance daquilo acontecer. Então, o Bauman, por exemplo, dizia que se você conseguisse equilibrar essas duas coisas, você ganharia um prêmio Nobel. Né? Nenhuma sociedade conseguiu um equilíbrio perfeito disso que parece, na nossa sociedade, algo tão oposto um ao outro. E a felicidade, no fundo, está um pouco nas duas coisas. Né? Pensa na criação de um filho, olha eu falando de filho de novo, mas de novo isso me move. Né? Então eu ficava vendo, assim, quando minhas filhas eram pequenas, na escola, alguns pais falando assim, eu quero que meu filho seja livre, que ele seja o que ele quiser. Fulano desce da árvore, pelo amor de Deus. Né? Então, quer dizer, o menino ele está sendo livre, ele está subindo na árvore, mas eu tenho medo que ele caia, e aí eu quero que ele fique seguro. Então, essas contradições minam por todo lado da nossa sociedade. Sem contar o último passo, que a gente associa no capitalismo, né, de uma maneira geral, e nessa atual etapa que a gente está vivendo, o ser como ter. Né? Então, eu sou feliz quando eu tenho alguma coisa, quando eu consumo, quando eu compro. E isso é muito complicado, porque essa felicidade ela é efêmera, né? Ela vem de uma euforia, aí vou comprar, comprei, e aí acabou, porque eu já vou partir para o próximo desejo logo na sequência. Lembre-se sempre da música da Vanessa da Mata, quem não conhece, escuta em casa, que é maravilhosa, chamada Bolsa de Grife. Que ela canta, e é maravilhoso que ela diz isso, que ela estava se sentindo mal, que ela não estava bem, daí ela vai no shopping e compra a bolsa de grife, e aí ela termina no refrão dizendo que ela tem ainda a angústia, a sede, a solidão, a gripe e a dor, e a sensação de muita tolice nas prestações que eu pago naquela bolsa de grife. Porque é isso, quando você associa a algo fora, ela não é seu, né? Mas, de novo, para mim, volto à primeira questão, a gente tem que associar lógicas sociais de segurança e capacidade de liberdade, e de segurança material, física, e aí dentro disso pensar aquilo que individualmente ou na minha família me tornaria alguém pleno, satisfeito e, portanto, feliz. Perfeito. Professor, doenças como a poliomielite, coqueluche, sarampo, que estavam erradicadas do país, estão retornando. E um dos motivos foi as fake news sobre a vacinação. Pais deixando de levar os filhos para se vacinar porque acreditaram em mentiras criminosamente espalhadas em redes sociais. Essas formas de notícias falsas sempre existiu? Como ela ganhou tanta força? E agora estamos em um ano eleitoral. Podemos dizer que existe um antídoto para a disseminação dessas mentiras? Um monte de pergunta na mesma. Se eu esquecer de alguma, você me lembra. Mas, primeiro, vamos pensar, se sempre existiram fake news ou sempre existiram mentiras? Sim, elas são... nós somos mentirosos, a gente adora uma mentirinha. E certa mentira é cola social. Né? Se nós fôssemos ultra verdadeiros o tempo inteiro, a gente sairia se matando na rua. Né? Tem certas mentiras que são convenientes até que existam, né? Que tem a ver com polidez, com educação. Você não vai falar tudo o que você pensa o tempo inteiro. Aliás, uma das coisas a se criticar nessa vertente política que espalha mentiras como se fossem verdades, com ganhos para isso, é a ideia do sou sincero, né? Você pode reparar, fulano é muito autêntico, ele fala o que pensa. Mas com isso ele joga fora como as coisas como, por exemplo, o decoro parlamentar. Né? Você pode até falar o que você pensa, mas como você fala? A busca por não ofender o outro, por pensar o argumento do outro e não atacar o outro. Né? Então, certas mentiras, nesse sentido de mentira social, elas não são ruins. E elas sempre nos acompanharam, e eu diria que elas são a cola da sociedade. Então, tem que diferenciar que tipo de mentira. Mas mentiras que são perniciosas, criadas para atacar um outro grupo ou para difundir mentiras, isso sempre houve.
né? A frase que as pessoas mais citam sobre a Maria Antonieta na Revolução Francesa, que não tem pão como brioches, é uma fake news. Ela não disse isso, né? Ou se disse, não foi naquele contexto que foi divulgado. Na verdade, era uma maneira de mostrar uma rainha descolada da sociedade, das mazelas sociais, e a outra forma de atacá-la no século XVIII, aí não tem muita novidade, você faz isso até hoje, é atacar a sexualidade, né? Ela era sexualmente muito ativa, dormia com todo mundo, isso é um clássico para atacar mulheres, né? Então, isso é mais velho que andar para frente. Agora, tem algumas camadas, é assim que eu costumo pensar a história. A primeira delas, lá atrás, foi a imprensa. Quando eu começo a circular, especialmente a partir do século XVIII, século XIX, que você começa a ter uma opinião pública, gente que lê jornal, comenta jornal na praça, mentiras em larga escala, você começa a ter um fenômeno maior, porque ele vai atingindo comunidades muito maiores, né? O Humberto Eco falava que antes, na internet, o idiota da aldeia não tinha voz. A internet deu voz ao idiota da aldeia. Ele foi muito mal interpretado naquela época, um sábio visionário. O que é o idiota? Idiota, do grego, é o sujeito que só pensa em si. É o fechado nele mesmo, não é isso? Em oposição à ideia do político, que é aquele cara que pensa a vida pública. Né? Nós seríamos um animal político, mas o sujeito que pensa apenas em si, esse é o idiota. Então, esse idiota que pensa só nele, aquele cara que ficava na mesa do bar quando a gente era criança, vociferando os mais absurdos do mundo, ele era ouvido por 4, 5 pessoas ali no final de semana, enquanto ele estava bebendo, falando bobagem. Esse é o idiota da aldeia. Quando a gente cria as redes sociais, primeiro quando cria imprensa, esse sujeito pode escrever no jornal. Só que o jornal tem uma linha editorial, ele podia ser processado, né, por uma mentira, e aí eu me senti ofendido, eu poderia exigir direito de resposta, etc, etc. Quando as redes sociais são criadas, esse idiota encontra o idiota da aldeia do lado, que encontra o idiota da aldeia do lado. E eles formam uma comunidade, que a gente chama, em sociologia, que estuda essas coisas, de caixa de ressonância, né? Porque um vai amplificando, quer dizer, o outro fala, é isso mesmo, você encontra... E as lógicas das redes sociais vão eliminando o contraditório. Você só ouve pessoas como você. Então, nas redes sociais, presta atenção no que eu vou dizer, porque eu não estou acusando ninguém disso, mas tem a ver com o que eu falei ali atrás. Todo mundo é idiota. Porque você está fechado numa comunidade de iguais, em que todo mundo se auto-reforça. Então, ali dentro, todo mundo é legal. Quem não é, você bloqueia. Ou você não interage com aquela publicação, então o algoritmo não te mostra mais coisas daquele jeito, ele só te mostra o que você quer ler. Então, hoje a gente tem uma falência da imprensa tradicional, as pessoas se informam pelas redes sociais. E isso, levando à questão que você me perguntou, qual é a solução? Na minha cabeça não tem, eu tenho que regulamentar isso. Tem que ter lei. Alguém tem que ser responsável. Então, é muito fácil para uma rede social dizer, olha, o responsável pela notícia foi o Duda, né? Foi o Luiz Estevam, porque foi ele que colocou. Então, eu vou bloquear a conta dele. Mas a rede social lucrou com o engajamento que aquilo teve. E o estrago já foi feito. Se fosse um jornal, insisto, o jornal poderia ser responsabilizado. Estou dizendo que seria, mas poderia ser responsabilizado editorialmente, para ele pagar uma multa, ter que publicar na primeira capa durante uma semana o contrário, né, mostrando que aquela notícia sobre a vacina é um absurdo, etc, etc, etc. Isso não ocorre com as redes sociais. Então, é necessário, na minha leitura, que nós pensemos, não só no Brasil, isso tem que ser uma solução mundial, porque as redes estão no mundo todo, regulamentação para isso. Né? Alguns locais do mundo estão à frente do Brasil. O Brasil deu uma largada boa com o marco da internet alguns anos atrás, mas parou no tempo, e aí hoje em dia a comunidade europeia, a União Europeia e outros lugares do mundo parece ter evoluído mais na discussão do que aqui no Brasil. Né? Mas é por aí a resposta. A gente nunca vai conseguir bloquear totalmente fake news, mas se a gente conseguir se enquadrar quem faz, quem dissemina, quem lucra com isso, legalmente, se as pessoas começassem a pagar, certamente diminuiria. Certamente diminuiria. Professor, eu tenho uma grande preocupação com o uso das telas por crianças, né? Até eu tenho falado bastante sobre isso aqui no Temov. Até tem um livro do Desmourget, que é um pesquisador francês, que é Fábrica de Cretinos Digitais,
que ele coloca que essa geração é a primeira geração onde o QI dos filhos é menor do que o QI dos pais. Exato. As crianças estão deixando de lado brincar, porque o uso das telas não é brincar, para estar vidrados numa tela, deixando de perceber o mundo à sua volta, né? Eu acho isso muito preocupante. Sem dúvida é. E, de novo, eu acho que tem uma mudança de escala. Eu acho que isso que eu não complementei na fala anterior. Quando a gente muda a escala de um fenômeno histórico, a gente muda o fenômeno. O que eu quero dizer com isso? Então, a fake news de hoje é o mesmo tipo de fake news da época da Maria Antonieta? Não. Porque a escala de rede social é brutalmente maior do que a escala de uma imprensa, de uma sociedade letrada na França do século XVIII. Né? Então, quando a gente pensa tela, é a mesma coisa. Para quem está nos ouvindo e tem aí 40 e muitos, 50, 30 e poucos, nós fomos uma geração que não foi de nativo digital. A gente viu a internet entrar nas nossas vidas. Mas nós já tínhamos a TV. E aí eu me lembro da minha mãe falando, larga a TV, vai brincar, fica o tempo inteiro na TV, TV babá eletrônica, né? Ai, às vezes não tenho que deixar meu filho, deixa na frente da TV. Não tinha isso? Tinha. Nós éramos também muito vidrados na televisão. E naquela época, se você pega a literatura da época, de apocalípticos integrados ou qualquer outra coisa que o vale, também se falava que a TV como cultura de massa emburrecia. Na cultura popular também se dizia isso, né? Tem a música do Titãs, né? Que a televisão me deixou burro, muito burro demais. Então, o fenômeno tela e alienação, para usar a expressão que se falava na época, já estava lá, já estava de alguma forma. O que a gente tem hoje, de novo, é uma escala brutalmente maior, no qual as pessoas ficam mergulhadas, não, porque tem uma diferença, né? Vamos pensar, a televisão, bem ou mal, quando parava a família para ver a novela, era a família inteira vendo o mesmo programa, que só tinha uma TV em casa no geral, classe média, assim. E aí via o jornal, via a TV, e aí todo mundo meio que discutia aquilo. Você está diante de uma mesma lareira na sala, entre aspas, falando sobre o mesmo fogo, minimamente, vá? Cada um no seu celular, vendo cada um a sua coisa com fone de ouvido, ela me isola completamente. Volta a ideia, o autor que você citou fala em cretino, estou usando a expressão idiota nesse sentido do fechado em si próprio. E aí é muito mais atomizante. Você é um átomo muito solto. E isso é um perigo. Aí tem algumas coisas que são assustadoras. Por exemplo, pesquisas mostrando que crianças que ficam passando a mão ali na tela, né, joga para cá, joga para lá no celular, não desenvolvem, porque não brincam, musculatura no braço, o suficiente no antebraço, para depois ter coordenação motora fina. Então, vão ter dificuldades para escrever, para pintar, para desenhar, para fazer aquilo que nos torna humanos. Né? Quer dizer, a capacidade de ter alguma coordenação motora fina. Perde coordenação. Então, não é só cognitivo, é físico. Tem questões físicas que estão acontecendo com a molecada. E o tempo de tela tem níveis e níveis de como isso é complexo. Então, por exemplo, na escola das minhas filhas, que é uma escola muito criteriosa, as pessoas param para pensar, param para ouvir. Eu não estou dizendo que é uma escola que não reflete, mas mesmo assim acontece. Eles propuseram que as crianças, minhas filhas têm 10 anos, que elas tivessem acesso a uma plataforma de livros em inglês, online. E aí eu reclamei logo de cara que eu achei que era tempo de tela demais, porque a gente não poderia ter acesso aos livros em formato físico. Cada pai comprava ali uns 2 livros, criava uma biblioteca de livros em inglês, as crianças circulavam e aquilo ficava para a escola como patrimônio. Bom, então eu fui voto vencido na escola. E como voto vencido, eu não me conformei. Ninguém que fez voto vencido se conforma. Eu fui olhar a plataforma. E aí eu percebi lógicas de gamificação. O que significa isso? As crianças liam os livros e à medida que elas iam lendo, elas ganhavam pontinhos, ganhavam medalhinhas. E isso incentiva o quê? É como num joguinho, né? Por isso gamificação. Você fica mais tempo. Eu quero ganhar mais medalhinhas. E aí você vai aumentar o tempo. Repare, isso numa plataforma de livros.
feito por uma universidade gringa, né, que estava oferecendo esse serviço. Agora, pensa no nosso dia a dia. Tudo que você faz é isso. Olha, você bateu uma meta, você atingiu mais pessoas com tal publicação. Você vai pirando. Porque você... Então, e por fim, se isso tudo já não fosse grave o suficiente, vai criando uma cultura, e quem tem escrito muito bem sobre isso, na minha opinião, é um filósofo coreano, radicado na Alemanha, chamado Byung-Chul Han, que tem dito que isso vai criando a ideia de que nós somos empresários de nós mesmos. Uhum. Né? Então, está todo mundo sem emprego, todo mundo meio uberizando a sociedade, mas eu consigo mais, eu bato meta, eu só depende do meu esforço, eu vou viralizar. Então, isso é uma loucura, porque alguém, de fato, está lucrando com isso. Só não é você que está trabalhando de graça para promover você mesmo numa ilusão. Então, é uma sociedade bastante doente nesse sentido. Né? Alguém pode me acusar de estar tendo um pensamento conservador. Né? Toda pessoa que diz o seu próprio tempo parece que saiu dele. Ao mesmo tempo, eu, como historiador, minha função, insisto, é incomodar para que a gente pense de uma outra forma e ver se não há um desenho melhor. Não estou dizendo para jogar fora a internet, jogar fora as redes sociais, mas para regulamentá-las, para criar uma forma mais saudável de lidar com elas, porque a que a gente tem, de fato, não é saudável. Nem para criança, nem para adolescente, nem para adulto. Professor, ainda sobre essa questão da infância, eu estava tentando calcular mais ou menos o tempo. Eu acho que 12 a 13 anos atrás eu estava trabalhando na educação básica com alfabetização. E eu já tinha crianças que não sabiam correr. Quando o senhor colocou do músculo do braço, ficavam tão restrita dentro de casa, ou 12, 13 anos estava começando essa questão, né, do uso do celular, mas ficavam só na frente da televisão ou do computador, tinha os plays e não sabiam correr. Somado a isso, nós estamos enfrentando quase uma epidemia de obesidade entre crianças. Hipertensão, diabetes, doenças que a gente, quando pensa, né? Depressão, burnout, ansiedade. Ansiedade. E assim a gente pensa, né? Ah, não, depressão parece coisa de adulto, né? Ou hipertensão também. E a gente está vendo que está se tornando muito comum nas crianças. A gente pode traçar uma linha histórica desse processo de adoecimento? Sem dúvida, porque como você mesma mencionou, você conseguiu perceber isso nos seus alunos mais ou menos 12 anos atrás. E aí, quando você pensa o que aconteceu mais ou menos 12 anos atrás, foi a popularização do negócio chamado smartphone. Quer dizer, e quando você não tem o smartphone na mão, a 24 horas por dia, com internet ilimitada, com capacidade... Você tinha um outro mundo, uma outra configuração de mundo. Muda muito, como eu falei, muda o fenômeno. De novo, eu já era acusado pela minha mãe de ficar na frente da TV demais. Mas eu andava de bicicleta, estava brincando de outras coisas. O demais era algumas horas, no final de semana. Durante a semana, nem isso. Era ver um desenho aqui, um videogame ali. Né? Mas tinha um limite. Hoje em dia, aparentemente, não tem limite. Pelo contrário, é uma certa glamorização do uso excessivo das telas. Né? Quer dizer, meu filho já domina a tecnologia. Desculpa. Ninguém domina nada do que a gente está falando aqui. Um engenheiro do Google não conhece o algoritmo do Google por inteiro. Isso é um dado. Eu não estou inventando isso. Né? Então, ninguém, um ser humano sozinho não consegue entender esse mundo no qual a gente está vivendo. Né? Então, nós somos muito mais presa dele do que capaz de aprisioná-lo, e não o contrário. Para mim, essa virada se dá com o smartphone. Então, tem algo ali na virada para o século XXI e na popularização dele no Brasil, que tem a ver ali com 2010, 2012, quando você começa a ficar mais barato ter um, e você começa, às vezes, ter mais de um aparelho desses em casa.
É por aí que eu daria a resposta. Professor, infelizmente o nosso tempo está acabando. Não vamos conseguir falar sobre os outros livros que o senhor tem, as outras publicações, mas eu gostaria que o senhor nos falasse sobre os seus projetos futuros. Então, não tem problema. A gente fica. Um dia eu volto. E quem sabe a gente fala dos outros Luiz livros. Estevam dos dois. Dois, a missão. Mas isso é sempre bom, significa que o papo foi bom. O que eu estou fazendo agora para o futuro? Assim, academicamente, eu estou começando a desenhar o que será a minha livre docência na Unicamp, que é um projeto que eu já tenho há algum tempo, alguns anos, na verdade. Eu estou desenhar a escrita dele, eu já tenho a pesquisa praticamente pronta, que tem a ver com uma coisa que é o chamado pensamento do maravilhoso. Então, o que significa isso? Grossíssimo modo. Lá atrás, no século XVI, que é onde eu consigo me defender um pouco melhor com história, as pessoas pensavam mais ou menos em duas chaves, o milagre e a maravilha. Milagre é aquilo que Deus operaria na vida das pessoas de forma sobrenatural. É um morto levantar. Né? E a maravilha seria aquilo que Deus faz no mundo, mas que está na ordem natural. Então, por exemplo, quando você vai a uma praia e se maravilha com aquele azul, que você não consegue nem descrever, falta palavra, ou com aquele verde do Mar do Nordeste, que a gente não consegue conceber, parece uma esmeralda. Então, esse pensamento do maravilhoso gerou para a história da América coisas muito importantes, como, por exemplo, o mito do Eldorado, do País da Canela, de Cíbola, de uma imaginação não só de lugares, de uma geografia do maravilhoso, como também de uma antropologia do maravilhoso, pessoas, anões, gigantes, seres fantásticos. E os europeus, buscando essas pessoas e buscando esses lugares, isso que eu tenho advogado, foram criando mapas e roteiros pela América que justificam boa parte do que foi a colonização. Então, o que eu estou dizendo é que a colonização é muito dependente desse raciocínio do maravilhoso, e com isso estou comprando algumas brigas na historiografia que vão dizer o contrário, que, na verdade, o maravilhoso foi ficando de lado. Né? Mas eu estou advogando o contrário, vamos ver o que acontece. Não só eu, tem muita gente dizendo coisas similares, mas a minha livre docência tem caminhado para isso, e se tudo der certo, até o ano que vem está pronto. E para público mais amplo, eu estou terminando um ensaio com um colega jornalista, o Jaime Spitzkovsky, que foi editor da Folha de muito tempo, do caderno de geopolítica, do caderno internacional, foi correspondente na China, na Rússia, e é um amigo muito querido. E, na verdade, foi um convite que ele me fez, que eu adorei, já no final de 2023, comecinho desse ano. A gente estava ali discutindo por que nós voltamos a falar sobre guerra. Como guerra voltou a ser... E, de novo, né, a gente está gravando hoje com medo que o conflito no Oriente Médio escalone. As pessoas voltaram a falar em guerra nuclear, em arma nuclear, em OTAN. OTAN era um negócio que 10 anos atrás parecia obsoleto. Né? E, de novo, por que a gente voltou a falar de guerra? E aí, uma análise histórica, ao mesmo tempo, para o olhar de um historiador, para o olhar de um jornalista, especialista em geopolítica, a gente está oferecendo, na forma de um ensaio, para um público mais amplo, uma visão do porquê que nós entendemos que isso voltou a ser uma questão, e os nossos receios de um mundo que parece hoje menos multilateral e mais multipolar do que já foi antes. Né? Tem mais polos de poder e menos capacidade de trocas entre esses polos. E isso, aparentemente, está nos levando a temer guerras e as guerras se tornarem algo muito do nosso cotidiano de novo. Esse deve ser o livro que até o final desse ano, talvez no comecinho do ano que vem, saia. É isso. Nossa, que interessante. Já fica o convite para a gente fazer uma nova conversa de lançamento. Vou adorar, vou falar com o Jaime, tenho certeza que ele vai topar também. Perfeito. Professor Luiz, eu te agradeço muitíssimo por estar aqui no TEMOV. Realmente, assim, essa 1 hora passou assim muito rápido.
Eu que agradeço o convite, foi uma delícia também, e até a próxima, até a parte 2. A parte 2, que com certeza virá. O T-Move vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. O T-Move conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal da CTE-UFSM. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Também estamos no Spotify, é só buscar T-Move UFSM e ouvir nossos podcasts. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída e com muitas aprendizagens, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem. Como diz a música da Mariane Big Up, deixa a vida leve te levar.